todos. Vamos nos colocar de pé para dar início. Vou pedir para o Júnior para estar fazendo oração. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte,
altar de adoração. Deixou a sua glória. Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado. Engrandecido, seu nome é santo, Poderoso é e não há nada e apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. na cruz me libertou. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da Minha vida, que me compreende.
Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus, aplauda o Senhor, amém? Pastor? Tá ligado? Shalom para todos. Nesse mesmo espírito aí que nós estamos adorando a Deus, vamos orar mais uma vez, dando continuidade aí à nossa conferência, que Deus possa falar ao seu coração, amém? Pai, nós mais uma vez queremos orar, pedir ao Senhor, né, como nós cantamos aqui, Deus, queremos que isso seja uma realidade em nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa descer como fogo em nossos corações, Deus, realmente nós possamos ser pessoas abrasadas para o Senhor, Deus, realmente dispostos, dedicados, Deus, determinados, convictos em relação à Tua pessoa, em relação ao Teu Evangelho, em relação, Deus, a ter um relacionamento com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, queremos orar, interceder agora, nos colocar, Deus, no lugar de cada um que está aqui agora em oração, pedindo ao Senhor, Deus, que venha a Tua palavra ao encontro em nossos corações. Cada um que tenha algo aqui, tenha uma necessidade, tenha alguma situação, Deus, a qual precisa da Tua ajuda, a qual está orando, a qual está buscando ao Senhor, a qual admite, né, que precisa ser mudado, Deus, nós pedimos a Tua ajuda, ao Teu Espírito Santo, que possa nos capacitar, Deus, e nos levar, Deus, à Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus. Em nome de Jesus, fale conosco essa manhã, ministra, Deus, aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor queira, né, tudo aquilo que o Senhor queira falar, Deus, ministrar, fique à vontade, Pai, fique à vontade em nosso meio. Nós, como os filhos do Senhor agora, nós pedimos ao amado Pai, que venha, Deus, cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu querer, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Levante homens e mulheres aqui, Deus, que possam fazer a diferença nesse mundo, que possam, Deus, ser homens e mulheres de oração, de intercessão, de busca, né, diária ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do meu coração, Deus, para nossas vidas, em nome de Jesus, e creio que é da Tua vontade também.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos dar continuidade onde eu parei aí ontem à noite. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2. Alguém sabe aqui dos alunos, alguém sabe qual é a primeira promessa da Bíblia? Alguém sabe a primeira promessa? Alguém queira levantar a mão, falar? Não, mas essa é a primeira promessa da vinda de Jesus. A primeira promessa, quem sabe? O qual? Não, também não. Mas qual seria o versículo, qual seria a passagem? Então, a primeira promessa da Bíblia é onde nós paramos ontem. Capítulo 2, versículo 18. Isso é uma promessa. Que Deus prometeu que ia fazer o quê? O quê? As mulheres. Uma auxiliadora. Então, sabia que essa é a primeira promessa da Bíblia? É a primeira promessa que Deus deu ao homem. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, é interessante nós vermos aqui, partimos desse ponto aqui hoje, na parte da manhã, porque eu estou pensando muito em falar com vocês, talvez eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu espero que isso fique gravado na mente de vocês e no coração de vocês e ajude vocês. Então, eu tenho falado, por que nós estamos aqui na Terra? Como eu falei, rapaz, eu vivi muito tempo independente de Deus, só que quando o homem vive independente de Deus, e o que é independente de Deus? Rapaz, eu vivo a vida como eu quero. Então, não tem um governo sobre mim, não tem ninguém mandando na minha vida, a não ser eu mesmo. E isso nós poderíamos classificar como egoísmo. Então, eu vivi muito tempo no meu egoísmo, fazendo minha própria vontade. Literalmente, eu tinha essa resposta. Quando alguém viria falar algo comigo, querer falar alguma coisa da minha vida, eu tinha essa resposta, rapaz, a vida é minha, eu vivo assim porque eu quero. Então, eu era um egoísta assumido mesmo. E uma vez eu lembro que eu estava fumando um cigarro, e na hora que chegou um cara e falou assim, rapaz, você está fumando, eu falei bem assim com ele, rapaz, eu compro cigarro com o meu dinheiro, o que você tem com isso? Então, tipo assim, eu admiti que, rapaz, quem manda aqui sou eu. Então, eu vivi muito tempo dessa maneira, vivendo independente de Deus. Só que nós não fomos criados para viver independente de Deus. Então, graças a Deus que o amor de Deus, como eu compartilhei um pouco com vocês, uma reunião de oração lá em Fabriciano, da turma da sala de aula, orando pela minha família, orando pela minha vida, a minha mãe. Quantas vezes encontrei minha mãe, de joelho, ajoelhada, orando ali, não só por mim, mas por mim, pelos meus irmãos. E estão vendo assim, Deus vai usando vidas, Deus vai usando pessoas, e fui preso, olha só isso, vê se isso não é mão de Deus, querendo me alcançar, vê se isso não era o amor de Deus, querendo me tirar da vida de independência de Deus, da vida de pecado, de uma vida sem Jesus Cristo, para tirar das trevas e trazer para a luz. Um policial que era crente me deu folhetos evangélicos, falou do amor de Deus para mim, falou para mim entregar minha vida para Jesus. Então o evangelho começou a se aproximar de mim, meu irmão foi preso, foi solto, começou um grupo familiar, um grupo de crescimento dentro da minha casa. Então comecei a ouvir a palavra de Deus. Então, como eu tenho falado aqui com vocês, mesmo que o homem não vive do jeito que Deus quer, mas Deus não desiste desse homem. Então é muito bom e importante nós pensarmos dessa maneira e nós começarmos a olhar, com um olhar de compaixão para as pessoas que estão aí fora. Mas esse olhar de compaixão não é você olhar para o físico da pessoa, para a face da pessoa, mas você tentar, quando você estiver na rua, com seu familiar, com seu parente, com seu amigo, ou seja, com quem que seja, Deus nos criou para ter relacionamento.
Então, quando você estiver com uma pessoa, você vai olhar com compaixão para a alma daquela pessoa. E lembre-se, pode ser quem for. Pode ser seu melhor amigo, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Se não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, morrendo, vai perecer eternamente no inferno. E essa responsabilidade cabe a nós, como nós vimos aquele vídeo, né? Será que você tem uma lista de pecadores que você ora por eles? Então, essa coisa, né? Deus quer te usar para alcançar o pecador, e John Wesley fala exatamente isso. Deus está fazendo muitas coisas nessa terra através de orações de muitas pessoas também. Então Deus está operando através das nossas orações. Nós estamos orando, atingindo o coração de Deus, e Deus está se inclinando, segundo as nossas orações, por essas pessoas. E eu te falo, né? Deus não vai mexer e nem vai tirar o livre-arbítrio de ninguém, mas Deus vai colocar a gente em situações, né? Eu sou exemplo disso, que quando as pessoas estão orando, Deus vai te colocando em situações que vai te levar a pensar, a cair em si, a sua mente ser convencida pelo Espírito Santo de Deus que realmente não dá para viver sem Deus. Olha só isso que aconteceu comigo uma vez. Eu estava numa noite em Guarapari, numa festa, onde tinha tudo que você pudesse imaginar de festa, de rock. Eu estava com dinheiro, tinha muita bebida, num ambiente, né, de festa, tipo assim, olhando com o olhar do mundo, uma festa muito boa de se curtir. Mas eu estava no meio dessa festa, usando droga, bebendo, com dinheiro no bolso. Eu saí dessa festa, fui para uma calçada, eu sentei na calçada sozinho e comecei a chorar. Comecei a chorar sozinho. E naquele momento, assim que eu estava chorando sozinho naquela noite, o Espírito de Deus já tinha me convencido mentalmente falando. A minha mente só falava assim: eu tenho que ser crente, eu tenho que ser crente. Olha a situação que eu me encontrava, né, no meio de uma festa. Então o amor de Deus, o Espírito de Deus, as pessoas, as orações, tudo isso, todo esse ambiente espiritual, né, estava sendo usado por Deus para poder me levar para os pés da cruz, para me levar no arrependimento, para me levar numa entrega para Jesus Cristo. Então, eu espero que quando você for ver alguém, né, da sua família e tudo, você pode ter isso no seu coração. Cara, eu tenho que interceder por essa pessoa, eu tenho que orar pela alma dessa pessoa, né? Então essa alma está na minha responsabilidade de orar por ela, para que Deus possa alcançar a vida dessa pessoa. Então a primeira promessa da Bíblia é em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Né? Então, e é interessante nós vermos, né, pelo menos eu pensando, Deus não está prometendo aqui, né, Deus não está prometendo aqui um amigo, Deus não está prometendo aqui nem uma igreja, Deus não está prometendo aqui um emprego, né? Deus não está prometendo aqui talentos, Deus não está prometendo aqui dons. A primeira promessa, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e aqui você vai vendo, né, se você entender o contexto aqui, entender aqui a palavra aqui no capítulo 2 todos, você vai lendo, depois Deus vai vendo que já tinha formado várias coisas, tinha formado o homem. Deus mesmo chegou à conclusão, não é bom que o homem esteja só, né? Então ele precisa algo para completá-lo, né? Algo para suprir as suas necessidades, para estar junto com ele, para ele desenvolver. E o que seria? Seria a mulher, como está falando aqui. Então aí você vai vendo que também aqui já fala qual é o papel da mulher. Aqui já fala qual é a função da mulher. Então, se você ler a Bíblia, né, você vai vendo qual é a função da mulher. Você chega em Provérbios, capítulo 31 de Provérbios, fala de uma mulher virtuosa, fala de uma mulher sábia, né, como que é o comportamento dela, como que é o dia a dia dela, como que é ela em relação ao trabalho, como que é ela em relação ao marido, né, como que é ela em relação com a família. Fala da função da mulher. Então, a mulher, né, como Deus está falando aqui no começo, na hora que vai criar, não promete outra coisa a não ser que ela tenha um papel fundamental na vida do homem, que é auxiliar, ajudar. E quando se fala, né, no papel da mulher, que ela deve ser submissa ao homem, né, existe um preconceito, um movimento feminista, né, e muitas vezes também um machismo, que acha que a mulher tem que ser uma escrava. Não é isso. Se você entendeu sobre uma missão, ou seja, submissão, ela está debaixo de uma missão. Né? E falar uma coisa aqui, que aqui eu posso falar, né, até separadamente,
né? Então, fala uma coisa para os homens, né? Então, aqui fala uma coisa assim para os homens. Rapaz, não pensa você que você vai ter uma esposa, né? Que vai ser uma esposa que vai trabalhar para você. E se você não tiver uma missão, se você não tiver um alvo, se você não tiver uma visão, dificilmente você vai encontrar uma pessoa para estar debaixo da sua missão. Né? E as mulheres, né, falar uma coisa para as mulheres, vocês já têm que praticar isso. Como? Né, pelo menos no espírito, em oração, que quando vocês forem casar, vocês vão ajudar, vocês vão auxiliar o seu marido. Então é muito importante você isso. E como eu estava falando, essa questão de relacionamento, você quer ver, a escola é maravilhosa, cara, com isso, pelo menos comigo. Cara, se eu conseguir viver com 13 homens que tinham um monte de problema dentro do quarto, que tinha aquele que não arrumava a mesa, que tinha aquele que não tomava banho, que tinha aquele que não lavava as roupas, que tinha aqueles que não arrumavam os guarda-roupa, que tinha aqueles que não conseguiam, né, se disciplinar para arrumar os quartos, para lavar o banheiro, aí tinha aquele monte de tipo de problema, né? Eu consegui conviver com 13, você acha que agora eu não vou conviver com uma pessoa, né, que pelo menos não tem problema de não tomar banho, não tem problema, né, de higiene, não tem problema de lavar roupa, não tem problema de nada dentro de casa, que é minha esposa, então eu vivo maravilhosamente bem com ela. Se eu conseguir viver com aqueles 13 barbudos lá do meu quarto, e me dei bem com eles, cara, eu não vou me dar bem com a minha esposa. E quero dizer uma coisa para vocês, hein? Não sinto saudade nenhuma daquele quarto, né? Estou muito bem, graças a Deus, né? Com a minha esposa. Então estamos vivendo momentos maravilhosos, né? Juntos. Completamos 20 anos de casados, né? Em julho. Né? Então, 20 anos não são 20 dias, nem 20 meses, mas são 20 anos, nós já temos uma história junto, graças a Deus. Mas então, como eu estou te falando, Deus quer trabalhar com a gente nesse sentido, porque aí muitas vezes você vai ter um problema lá no quarto, lembre-se, Deus está trabalhando no seu caráter. Né? Então a escola, eu acho a escola assim formidável, a escola, o jeito que é, o sistema da escola. Eu estou falando como que é feito, por quê? Muitas vezes você vai estar na sala de aula, como eu estou te falando, uma pregação igual ontem. Aí você ouve sobre relacionamento, que eu devo ter um bom relacionamento com as pessoas, que eu devo viver em amor com as pessoas. O que é amor? Então uma pessoa te faz um mal, você não vai se sentir bem. Uma pessoa te dá uma má resposta, você vai querer revidar. Né? Talvez a pessoa te trate com ignorância, você vai querer ficar chateado com ela, emburrado com ela. Mas o amor tem que passar por cima disso. O amor é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo, independente das atitudes do outro. Você não lê na Bíblia a hora nenhuma que alguém tem que te amar. Você não lê na Bíblia a hora nenhuma que alguém tem que te tratar bem. A Bíblia sempre joga a responsabilidade para mim, que eu tenho que amar, eu tenho que fazer o melhor. Não é ninguém fazer o melhor para mim. Mas você pode até pensar bem assim, mas a Bíblia não fala que devemos amar o próximo, exatamente está falando para você. Quando você está lendo a Bíblia, a pessoa que deve aplicar a palavra de Deus na vida é aquela que está lendo, sou eu e sou você. Né? E você vai ver muitas vezes que o casamento realmente é um pré-vestibular para ir para o céu. Né? Como? Você vai conviver com a pessoa 24 horas. Né? Talvez aqui agora você vai ter um tempo de manhã, à tarde, você vai estar trabalhando, né? Depois à noite você vai para o seu quarto e tudo, mas quando você é casado, né? É o tempo todo junto. Né? O tempo todo junto, fazendo coisas junto, da família junto, e tantas coisas assim. Então, Deus está nos preparando, né? Deus está nos preparando, moldando, trabalhando o nosso caráter, né? Em relação daquilo que Ele foi, que nos criou. Como? Ele nos criou para ter um relacionamento com o Pai e com nossos irmãos. Só que você vai ver na palavra de Deus, né, que é interessante, aí nós vamos continuar lendo aqui agora no versículo 19, olha só, havendo pois o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Ele estava só. Então, a mulher que não tinha existido ainda. Então, Adão, ele estava sozinho.
né? Ele estava sozinho. Então, aqui mostra que Deus viu que não estava completa ainda a obra. Faltava algo. E, né, vou dar uma esperança aí para a galera, né, para os homens aí, né? Então, Deus está vendo que você está sozinho. Né? Então, e é sério, né? E Deus faz milagre, cara. Você vê aí, anos casados, né? né? Deus faz milagre. Eu estou casado, aí Balotelli está casado, né? Vai fazer 2 semanas, né? Vai fazer 2 semanas. Deus é bom, né, Márcio? Então, Deus é bom, mas é sincero. Sinceramente, eu penso assim. Deus deve olhar para você e deve falar assim: rapaz, não é bom que ele esteja só. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, se você não conseguir desenvolver esse relacionamento, Deus também vai estar vendo. Ele não está preparado para casar ainda. Mas por quê? Principalmente, deixa eu te falar, talvez você tenha uma boa situação financeira, né? Talvez você sabe trabalhar, né? Talvez você sabe desembolar várias coisas, talvez você tira nota boa na escola, talvez você memoriza o que é dado, aí os versículos e tudo, mas a área principal, que é o relacionamento, talvez você não é tão bom de relacionamento. E vou contar uma coisa para vocês. A minha esposa, quando ela chegou no seminário, a Ana, né, ela chegou no seminário, ela tinha um apelido de bicho do mato. E quem colocou esse apelido nela foi o pastor Giovanni de Jesus. Né, colocou o apelido dela de bicho do mato. Por quê? Cara, ela realmente era igual um bicho mesmo. E eu lembro que ela estava lá, né? Então eu era da turma do 2º ano, ela chegou na turma do 1º ano. Então foi o 1º ano do seminário interno. Como eu falei com vocês, eu entrei na primeira turma externa. Então, quando eu fui para o seminário, eu já fui internamente, eu já era do 2º ano. Né? E ela era do 1º ano. Só que quando ela chegava assim no refeitório, por exemplo, no café da manhã, no almoço, ela se isolava. Ela ficava no canto dela. Né? E o pastor Giovanni chegava, né? Falava, igual um bicho do mato, não quer se relacionar com as pessoas, não. Né? E ela era muito tímida, muito quieta, né? Então, aí tinha um irmão do pastor Giovanni que falava assim, queria dar um susto nela, né? Mas sabe o que ela fez? Ela deu um testemunho, se ela tiver a oportunidade de falar com as moças, né? Ou se alguém já ouviu o testemunho dela, ela fala bem assim que ela começou a orar sobre isso, para Deus ajudar ela, para ela desenvolver o relacionamento dela, né, com as pessoas. Né? E você vai olhar, eu sei disso, porque eu vi como ela era e como ela é agora. Né? E realmente Deus ajudou e ela desenvolveu, né, o relacionamento dela. Com quem? Com Deus, primeiramente, como eu falei ontem. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, olha o que eu vou falar com vocês. Dificilmente você não vai ter bons relacionamentos. Então, o alicerce, a base do nosso relacionamento. E só te falar, você acha que Deus fica ressentido? Né? Será que Deus fica sem falar? Será que Deus fica emburrado? Deus é amor, a palavra de Deus fala. A essência de Deus é essa. Então Deus sempre vai fazer o melhor. E se você é igual a Deus, que Deus quer te fazer ser igual a Ele, ser semelhante a Ele, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, então nós devemos ser igual a Deus. Então nós vamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso é fundamental. Aí voltando aí no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem falou, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então aqui você vai vendo que Deus formou, agora sim você vai ver, agora a criação está completa, agora está perfeito, agora saiu como Deus quis, né? E se você for olhar aqui, tem um princípio, cara, e esse princípio de deixar pai e mãe, né, que vocês vão se relacionar agora, os dois vão ser uma só carne, né? E dentro disso, falar uma coisa para vocês, né, dentro do relacionamento, muito importante, Amós 3,3,
como andarão dois juntos se entre eles não tiver acordo? Então, se você não tiver um acordo, se você não tiver uma visão, se você não tiver, né, pelo menos as ideias, os planos, tudo de conformidade, muito difícil conviver com a pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala que é impossível o jugo desigual dar certo, né? Então, visões diferentes, né? Opiniões diferentes, né? Mensagem diferente, tudo que você pensar diferente, não tem como entrar num acordo. Eu não sei porquê, quando eu cheguei em Fabriciano, quando eu cheguei que eles me levaram para a sala para me falar que estava orando por mim lá, né? E falaram assim, nós estávamos orando pela sua vida e tudo. Teve o Márcio Ferreirês, ele pegou, ele fez ele me deu um exemplo, ele falou assim, vem aqui, quero falar com você. Ele falou assim, é como se você segurar a corda de um lado e a outra pessoa segurar de outro lado. Você já brincou de cabo de guerra, né? Então ele falou assim, puxa para aí, eu puxava. Aí ele puxava, e ele me levava lá uns dois, e eu puxava ele, depois ele vinha, depois ele me puxava, e eu puxava de novo, e ele pegou e falou assim, vem aqui agora, vamos segurar junto essa corda. Segurou eu e ele do mesmo lado da corda, vamos andando junto. Nós fomos andando junto, e ele falou bem assim comigo, assim é um casamento. Né? Para dar certo, os dois têm que andar junto, porque se um quiser ir para um lado, o outro quiser ir para o outro, em qual sentido? Se um quiser fazer uma coisa, outro quiser fazer outra, um pensa dessa maneira, o outro pensa diferente, não vai entrar em acordo hora nenhuma. Vai ficar numa luta, num cabo de guerra, e não vão chegar a lugar nenhum. Mas ele falou, quando os dois pensam iguais, são unidos, com uma só carne, com uma só visão, é muito fácil de caminhar. Então ele falou isso comigo no meu início da minha conversão, e eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, interessante isso, mas pode dizer para vocês, eu acho que eu tinha uma semana de convertido. Né? Nem imaginava, nem pensava, e eu tenho falado muito isso, né? Deus vai te levar além, né? Deus vai te fazer além do que você imagina. Só que aqui, no capítulo 4, nós vamos ver um exemplo assim na Bíblia, né? Agora de relacionamento com o próximo, relacionamento com o seu irmão mesmo, né? Irmão mesmo. Então é a história de Caim e Abel. Então é interessante ver, né, que eu tenho falado muito isso, nós vamos ter um relacionamento, né, com o pai e um relacionamento com os irmãos. E é interessante ver, né, quando a pessoa fica chateada com o outro, ressentido com o outro, e se deixar entrar no seu coração, você vai acabar ficando com ódio da pessoa. E muitas vezes a pessoa pensa bem assim, não, isso não acontece. Não acontece. Acontece, você começa a falar mal, começa a ter ciúme, começa a ter inveja, né? Então começa a difamar, começa a falar falso testemunho contra a pessoa. Então isso muitas vezes acontece, mas não é do plano de Deus, não é o que Deus quer para nós. Deus quer que nós vamos relacionar com fidelidade, em amor, sem traição, sem fofoca, né? Sem dar falso testemunho do teu irmão. Então nós somos irmãos. E eu fico pensando, estou aqui uns dias, eu falei até com o pastor Marcos hoje, não seria ruim eu ficar aqui 30 dias. Não teria muita dificuldade. Um ambiente agradável, né? Um ambiente bom, pessoas agradáveis. Só que como eu estou falando com vocês, eu já vivo esse ambiente, né, há 22 anos. O seminário em Guarapari começou em 2000. Então eu estava lá na primeira maceira, eu estava lá na primeira turma. Então tem 22 anos, né, que eu venho vivendo nesse tipo de ambiente. E por isso que eu te falo, já passou gente lá várias vezes, né, um monte de tipo de gente, já se formou um monte de gente. Eu não sei a quantidade de alunos que nós já formamos em Guarapari, mas sinceramente muito mais de 1000 alunos, né? Então, mas se você falar bem assim, até hoje tenho comunicação com muitas pessoas. Eu estava conversando com o irmão do Marcelo Gaúcho, né? Então, aí na hora, Marcelinho, pai, o cara como um irmão meu, até hoje eu converso com ele, né? Esteve lá em Guarapari, trabalhou comigo, né? Ele estava lembrando, né? Ele até falou comigo que ele estava lembrando das primeiras graminhas que nós plantamos no campo. Então nós estávamos lá juntos. Então pessoas para estar ali junto comigo, tempo de solteiro, tempo de casado, passamos juntos, fizemos amizade, irmãos mesmo. Então quando você vai vendo, aqui na história nós vamos estar lendo, né? E eu vou estar ministrando algumas coisas. Obrigado, Edinho. Vai ter um galardão no céu. Então, quando você vai vendo assim aqui, né? Nós vamos estar vendo que você vai ver. Então,
Deus, quando criou o homem, a mulher, Adão e Eva, ele falou, crescer e multiplicai. Mas eu tenho que falar, não é o mais importante. E se você tem uma mentalidade aí que você vai casar, né, principalmente, né, o homem, né, muitas vezes pensa assim, rapaz, estou para casar para ter sexo. Isso não é o mais importante dentro do casamento. Né? Eu tenho que casar, mas eu tenho que ter uma casa. Isso não é mais importante. O que é mais importante é o relacionamento com a pessoa. A pessoa que você vai conviver com ela é a coisa mais importante que tem. E por que muitos casamentos não dão certo? Por que muitos casamentos acabam em separação? Exatamente por isso que eu vou estar lendo aqui agora. Fala bem assim, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que o fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passar que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, olha que interessante isso. E quando você vai vendo o contexto, eu estou falando de relacionamento. Os dois tinham relacionamento com Deus? Prestou atenção no que eu li? Os dois tinham relacionamento com Deus? Tinha. Os dois conversaram com Deus. Né? Deus fez a pergunta para Caim. Isso é um relacionamento. Isso é um relacionamento. Então, Caim e Abel tinham um relacionamento com Deus. É interessante ver por quê. Muitas vezes você pensa bem assim, né? O que Deus está procurando em mim? O que Deus quer de mim? Né? O que Deus quer que eu faça? Não tem essas indagações aí, não tem esses pontos de interrogação que surgem na gente. O que eu vou fazer depois que eu terminar o seminário? Qual vai ser meu ministério? Né? Será que essa pessoa é certa de eu casar e conviver com ela mesmo? Então, existem muitas dúvidas no homem. Mas quando você vai ver aqui, é interessante ver que tanto o agradar como o desagradar foi a pessoa. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel. E aqui fala, né, aí fala bem assim, ó, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Então, da pessoa e do que ele fez. Tanto um negativo como um positivo. Né, como um fez bem e um fez mal. Mas você vai ver que Deus agradou de Abel e desagradou de Caim. Aí quando eu estou lendo essa passagem, e eu penso, será que Deus está se agradando de mim? Será que eu sou Abel? Será que Deus está desagradando de mim? Será que eu sou um Caim? Então, porque aqui, como estou te falando, era o relacionamento que eles tinham com Deus. E se for olhar assim, será que foi o animal, a ovelha, né, que Abel ofereceu para Deus, que agradou a Deus? Será que, se você for ver os dois fizeram oferta. Os dois trouxeram oferta. Tem hora que eu penso muito nisso, cara. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Nós como homem, vou pegar aqui eu e Anderson, né? Vamos supor, eu e Anderson vai levar um café lá para o pastor e eu também. Nós dois não estamos levando, mas sabe o que pode ser, talvez, né? Cai aonde? Né? Talvez a intenção do coração de Anderson é boa de levar o café. A minha talvez já quer uma coisa em troca. Já é uma intenção errada. Já é uma intenção egoísta. Então essa coisa aqui, eu já meditei muito nisso daqui, eu já pensei muito. Eu falei, Deus, eu sendo Caim, né, eu peguei, colhi,
eu peguei os cereais, eu peguei as plantas, eu peguei a minha oferta, me apresentei diante do Senhor, por que o Senhor não aceitou a minha oferta? E eu penso como Deus está falando aqui, Deus não se agradou de mim, e nem do que eu estava fazendo. Em compensação, chega Abel, Deus se agradou de Abel. Então Deus se agrada do ofertante da oferta, e Deus desagrada daquele que faz a oferta errada, e também da oferta que foi feita. Então quando você vai vendo assim, e eu fico pensando, na hora que eu estou meditando nisso, o que foi feito aqui que Deus se agradou de Abel e que não agradou de Caim? Porque eles fizeram a coisa, fizeram. Aí eu já pensei, então vamos supor que, né, muitas vezes nós estudando aí Velho Testamento, nós estudamos, né, Pentateuco, vamos supor que Deus queria um animal. Eu acho que Caim teria condição de arrumar um animal, né? Vamos supor que ele fez relaxadamente. Aí eu te pergunto, Deus aceita a obra, a oferta que nós vamos fazer para Ele relaxadamente? Né? E muitas vezes eu penso, como que é a hora devocional? Né? Como que nós fazemos, né, essa oferta para Deus? Como que é a minha leitura da Bíblia? Como que é meu momento de oração? Como que é os meus momentos que eu apresento as coisas para Deus? Será que eu faço de coração ou será que eu faço de qualquer jeito? Será que eu faço com amor ou você acha que eu faço, né, desleixadamente? Então tem isso aqui que nos faz meditar, mas isso está envolvido o relacionamento com Deus e com o meu próximo. E aqui Deus chega para Caim e ele fala, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Eu penso, rapaz, Deus está dando a oportunidade para ele mudar, para ele se arrepender. Deus não foi faca na caveira com ele não, né? Deus começou a conversar com ele, rapaz, por que você está assim? Né? Por que você está irado? Por que você está com semblante triste? E você já viu, tem hora que você vai lidar com alguns tipos de pessoas, as pessoas têm a fisionomia assim, meia carrancuda, meia séria, né? Parece que tem problema, parece que está chateado, parece que está com raiva. Então muitas vezes você vai olhando assim, aí Deus faz a pergunta, por que você está assim? Né? Qual o motivo? Ou será que nós temos motivo para ficar assim? E aqui como está falando, se procederes bem, não é certo, serás aceito? Aí eu penso, sabe o quê? No poder que Deus nos deu, no nosso livre-arbítrio. Por quê? Se procederes bem, não é certo, serás aceito? Rapaz, se você tomar as decisões certas, não é certo que vai ser aceito por Deus? Não é, se você tomar as atitudes certas, não é certo que vai ser aceito? Então o que Deus está querendo de nós? Que nós vamos proceder bem. E pode dizer uma coisa, é em tudo. É em tudo. Se proceder bem, não é certo, será aceito? E só dizer uma coisa para você, ó. Se você estuda, difícil você tirar nota ruim. Você está procedendo bem, cara. Né? Você pega um versículo para memorizar, você memoriza, você se dedicou. Você sabe como que eu memorizava, né, a palavra de Deus quando eu estava na escola, que eu era aluno? Eu copiava e lia, 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 até memorizar. E a minha primeira memorização foi os 10 mandamentos. Fizemos o livro da Bíblia, beleza, passamos. Aí vem os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E eu, sem saber, não tinha luz, sinceramente não tinha luz, eu memorizei na revista corrigida, na linguagem da Bíblia, revista corrigida. E fiz tudo. Copiei tudo e tal, entreguei. Tinha certeza, fiz tudo. Né? Se procederes bem, não é certo, serás aceito? Mas tinha memorizado. Entreguei. Vem o filho do pastor Larry, Donaldo, falou bem assim para mim. Ô moço, você não passou não. Aí eu falei, como é que é, Donaldo? Aí ele falou, você não passou não. Eu falei, eu fiz tudo. Ele falou, isso mesmo, você fez tudo, mas você fez na linguagem errada. Aí eu falei, como assim, Donaldo? Ele falou, tem que ser a revista atualizada. Meu pai falou que você vai ter que fazer de novo. Aí eu falei, rapaz, eu memorizei tudo. Mas só que eu não sabia, eu fui lá falar com o pastor. Falei, pastor, eu não vou passar na prova não. Aí ele falou assim, jovem, você fez na linguagem errada. Né? Aí eu falei, mas pastor, eu memorizei tudo. Aí ele falou assim, memoriza de novo. Mas pode dizer uma coisa, como eu falei ontem,
o meu relacionamento com a liderança, várias vezes, quero falar com vocês, várias vezes, teve situações como essa. Mas deixa eu falar, eu nunca tive um mau relacionamento com a minha liderança. Eu nunca tive um mau relacionamento com os meus líderes, com o pastor Larry, com o pastor Giovanni, com o pastor Robson. Muito pelo contrário. Ô, Jó, memoriza de novo. Fui lá e memorizei tudo de novo. Se procederes bem, não é certo serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado às portas. O seu desejo será contra ti. Aí no final, quem toma a decisão é você, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você que vai tomar a decisão final da sua vida. Essa coisa de você transferir responsabilidade, de você jogar a culpa sobre outro, isso daí não é de Deus não, pai. Deus te fez um ser moral. Você pensa, você sente, você decide. Então a decisão, a última palavra da sua vida, quem toma é você, sou eu. Então nós devemos ver muito isso. E continuando aqui, fala bem assim no versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Cara, eu penso nisso daqui, Só dizer uma coisa para vocês, dentro da escola eu tenho que falar muito sobre essa questão de ter bom relacionamento com nossos irmãos, Só que tem hora, tem situação que realmente acontece, que eu penso, rapaz, será que o cara está com tanta raiva de mim, ao ponto que ele pode até tirar minha vida? Porque, rapaz, acontece muita coisa doida. Eu lembro uma vez, nós mudamos, não vou falar da foto, talvez vocês vão lembrar, que tinha uns alojamentos, eu te falei que ali era o banheiro, depois foi feito o banheiro. Aí esse banheiro, cada dia um tinha que limpar. Era um banheiro que todo mundo usava, dos homens todo mundo usava. Aí chegou no meu dia de limpar, e era um piso, ele era um piso meio encardido. Então eu estava limpando, passando o pano, e eu estava quase acabando. Chegou um aluno, ele entrou com o pé sujo, cara. E eu estava lá passando o rodo com o pano de chão assim, e ele entrou com o pé sujo, eu só fui acompanhando o pé dele, sujou tudo de novo. Aí eu falei, tipo assim, não está vendo que eu estou limpando não, Mas, beleza. Ele foi lá no banheiro, saiu, eu fui lá limpando de novo. Cara, eu quase acabando de limpar o mesmo. Entrou com o pé sujo. Aí eu falei bem assim, eu falei, você não está vendo que eu estou limpando não, cara? Aí foi sua vez de limpar, pai, limpa aí. Aí sabe como que era o apelido desse cara? Pitbull. Aí eu fui limpando, aí rapaz, ele ficou parado assim, aí ele falou assim, sua vez de limpar. Eu falei, eu tenho que limpar, mas não sou escravo seu não, Você vai ficar aí entrando toda hora que eu estou limpando? Aí nós dois começamos a discutir. Mas olha o que aconteceu, Ele foi para o quarto dele, eu fui para o meu. E eu pensando, rapaz, não vou dar muita moral para esse cara não, vou ficar sem falar com esse cara. Mas, cara, esses comportamentos não tem nada a ver com Deus. Você sabe e eu sei. Então eu comecei a evitar esse cara. Comecei a ficar sem falar com esse cara. Eu via que ele estava assim, ali na mesa. Eu já sentava aqui, para não estar perto. Só que isso foi durante a semana. Eu fiz de tudo, tipo assim, pai, esse cara aí, ele quer arrumar encrenca, ele quer arrumar confusão, não vou ficar perto desse cara não. Aí, só sei que domingo no culto era Santa Ceia. E na hora da Santa Ceia, o que mais o pastor ministrou na Santa Ceia? Relacionamento. E ele falou bem assim na hora, se você tem problema com alguém, se você tem algum tipo de pessoa que por algum motivo você não está falando com ela, que você está chateado com ela, que você está, perdoa essa pessoa e vem cear. E se você tiver a oportunidade depois de pedir perdão a essa pessoa, peça. Cara, eu sozinho falei, Deus me perdoa. Encontrar com essa pessoa, eu vou pedir perdão. E o que aconteceu? Na hora eu ceiei, acabou a ceia, tinha uma porta assim, que tinha um bebedouro. Logo quando acabou a ceia, quem estava bebendo água? O rapaz. E eu saí, cara, fui lá, rapaz, quero te pedir perdão, e dei um abraço nele.
Aí me perdoa também, Jó. Aí nós dois, né, nos perdoamos uns aos outros. Mas deixa eu falar, Deus vai, se você não tiver bem relacionamento com o seu irmão, Deus vai arrumar a situação. Como eu estou falando aqui, mas cabe a nós se nós vamos ceder ou não, se nós vamos perdoar ou não. Deixa eu falar, Deus poderia tirar, eu já pensei nisso, Deus poderia tirar a vida de Caim e deixar Abel morto? Poderia, rapaz. Deus poderia dar um sopro, morreu, caiu duro. Só que Deus não mexe no nosso livre-arbítrio, você tem que entender isso. Deus deixou. Então, e o que aconteceu? Deixou e o que aconteceu? Caim tirou a vida de Abel. Né? Então, olha aqui, levou ele para o campo, armou, chegou lá, Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí eu fiquei pensando, Deus, tipo assim, parece que a gente quer botar a culpa em Deus, né? Deus, por que o Senhor deixou Caim matar Abel? Deus não deixou, não. Deus falou com ele antes. Não faça isso. Cumpre a ti dominá-lo. Se você proceder bem. Se você fizer o certo. Então, Deus jogou a responsabilidade todinha para cima de Caim. E eu quero jogar a responsabilidade totalmente para nós. Se nós não temos bom relacionamento com as pessoas, cumpre a nós, cara. Cumpre a nós. Né? Se proceder bem, não é certo, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti, a nós, né, todo mundo que está aqui, cumpre a nós dominá-lo, ou seja, decidirmos da maneira certa. Então, como aí disse o Senhor Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Agora, olha essa pergunta. Onde está teu irmão? Rapaz, eu tenho feito muito, mas muito mesmo, muito, né? Muitas pessoas que eu conheço que estavam no evangelho não estão mais. É uma pergunta, talvez você conhece também. Aí eu te pergunto bem assim, ó, onde está o teu irmão? Sabe, nós somos irmãos, cara. Então, uma pessoa que está aqui no nosso meio, se ela abandonar, se ela sair, eu te faço a pergunta, onde está o teu irmão? Né, na minha turma, muitas pessoas saíram, muitas pessoas abandonaram. Mas deixa eu falar, nunca rejeitei, nunca abandonei, sempre que eu pude, mandando mensagem, indo atrás, visitando, convidando, falando para voltar. Volta para a corrida, volta para Cristo, né? Volta da onde você caiu, volta. Né? Muitas vezes, muitas. E sabe qual é a pior decisão, ou seja, a decisão mais difícil de ser tomada muitas vezes? É quando essas pessoas vêm e falam assim, deixa eu voltar, né? Me dá mais uma chance. Né? Porque a gente já sabe o que eles fizeram, o que eles saíram, o que eles aprontaram. Mas aí, onde está o teu irmão? O que você tem feito pelo seu irmão? Quais são as nossas atitudes com o nosso irmão? Então isso é muito importante. Onde está o teu irmão? Agora vamos lá para o capítulo 37, dentro desse mesmo assunto. Gênesis 37. Fala bem assim. Capítulo 17, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos seus irmãos, porque era o filho da velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacientemente. Olha só, pacificamente. Olha só isso, eu fiquei pensando, cara, José tinha 17 anos. Aqui tem 3 coisas que foi feito, que não teve um bom relacionamento, ou seja, por causa dessas 3 coisas,
o relacionamento deles começou a ter conflitos, o relacionamento deles começaram a ter problemas, porque do relacionamento deles, a fala que os irmãos dele passaram a odiá-lo. Então eu fico pensando entre nós, irmãos, né? Então, talvez aqui não acontece muito isso, mas lá, a escola, né, o seminário, ele é muito grande, e sinceramente, a liderança não tem como, né, tomar conta de tudo. Então, só para você ter uma ideia, tem assim, o culto é no ginásio, literalmente mesmo, no ginásio, foi feito um ginásio, então tem um culto, foi feito até para ser quadra de futebol, mas agora é onde que é o culto. Então tem um ginásio lá em cima, e lá embaixo tem um campo de futebol, e lá no campo de futebol tem quartos, alojamentos, né, onde que só homem dorme lá. Então, até se era de lá, não era, Bala? Então, antes dele casar, ele morava lá embaixo no quarto. Ele era um, cara, e o nome dele é José, né? Ele era um que vinha trazer má notícia para mim, dos irmãos que estavam lá. Em qual sentido? Pastor, o cara não está levantando, tem uns caras lá que não estão levantando para fazer devocional, não. Tem uns caras lá que não estão indo no culto, não, na hora do culto fica no quarto. Então, deixa eu falar, esse tipo de comportamento é certo do José Márcio. Os outros que não estão indo no culto, os outros que não estão indo, né, fazendo devocional, não estão indo na capela, não estão indo fazer as coisas, eles que estão errados. Mas aí, falar bem assim, que ele é dedo duro, né, que ele é X9, que ele está entregando os outros, mas não está entregando ninguém, não é X9. Dentro do evangelho não tem isso, não tem isso. Então aqui, a primeira coisa que fala, que ele trazia má notícia dos seus irmãos. Então, ele via que os irmãos faziam coisas que não deviam, né? E o que acontecia? Eles ficaram chateados, eles odiaram, passaram a odiar. Outra coisa, a segunda coisa, José, ele foi filho, né, da mulher que Jacó amava. E nisso você vê o quê? Foi outra coisa que despertou um ciúme. Então, no nosso meio, muitas vezes, nós como pastor, né, José Márcio está aqui comigo. Talvez pode ter outro aluno lá, outro obreiro lá, outro estagiário, pode ter um ciúme porque ele veio para cá. Né? Então, como que deve ser o nosso comportamento? E a terceira coisa, né, um presente que ele recebeu, que foi a túnica. Né? E isso gerou mais ciúme. E o que aconteceu aqui? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Você sabe o que é isso? Não podia mais falar pacificamente? Dava má resposta, era ignorante com ele, rejeitava ele, não conversava mais com ele, excluía ele da roda, né? Deixava ele sozinho, não tinha mais um relacionamento. Mas quando você vai vendo a Bíblia, é interessante, você vai estudando a Bíblia, você vai vendo, né, passagens como essa de Caim e Abel, agora chega aqui a passagem de José, você vai vendo como que é o relacionamento. Primeiramente, o relacionamento com Deus. Agora eu te faço uma pergunta, Abel teve problema de relacionamento com Caim? Não teve. José teve mau relacionamento com seus irmãos? Não teve. Se depender de nós, nós podemos ter bom relacionamento, primeiramente com Deus e com nossos irmãos. Depende de nós, cara. Depende de nós. Nós podemos nos relacionar bem uns com os outros. Então vamos viver assim. Vamos agir assim. Vamos ter bons relacionamentos, cara. Da maneira como Deus quer. A palavra de Deus nos ensina isso. E o principal, o alicerce, é viver em amor. Esse é o espírito da palavra de Deus. Nós devemos viver em amor. Amai-vos uns aos outros. Vamos estar orando? Deu horário? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor em oração. Muito obrigado. Né? Somos aquele leproso que voltou para agradecer ao Senhor. Com gratidão no nosso coração, nós chegamos diante do Senhor e gratos somos. Agradecemos ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos mostra, que nos dá exemplo, como nós devemos viver. Espírito de Deus, temos orado, pedindo ao Senhor, fique à vontade em nosso meio, Pai. Faça o Teu querer, venha o Teu reino, visita-nos. Para a glória do Senhor, que haja um mover em nosso meio. E eu creio, Deus, que muitas pessoas aqui, mesmo que não estão falando,
mesmo que não estão levantando as mãos, mesmo, Deus, que talvez estão ficando quietos, mas decisões estão sendo tomadas aqui. E nós pedimos ao Senhor que essas decisões sejam tomadas para o Senhor, em nome de Jesus, não para nenhum homem, não para agradar ninguém, mas somente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim, amém.